cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Devemos louvar o Senhor em todo o tempo, Pai, amada igreja, e dar a Ele a digna honra, a digna glória que só pertence a Ele. Amém? Tua é a glória. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar, Jesus. Vivo pra te adorar, Jesus. Bendito seja Deus. Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos curado, Ele tem nos protegido, Ele tem feito em nós milagre, porque cada um de nós tem vivido milagres. Ele é Deus de perto, Ele sabe dos nossos dias e Ele tem nos carregado. Te dá alegria quando você pensa assim? Você tem noção da dimensão do amor de Deus? Porque mesmo o amor de uma mãe para um filho, acho que não se compara ao que Deus tem por nós. E mais uma vez, vamos louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, nosso santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Adoremos no seu santo monte, nosso amado
nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. 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 Glória a Deus, aleluia. Amada igreja, nesse momento vocês têm a honra de louvar o Senhor com seus dízimos e ofertas, amém? Eu chamo o presbítero Bonifácio. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Nós vamos ler Lucas 6,38, que diz: Dai, e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos serão medidos também, ou vos medirão também. Então, meus irmãos, aqueles que estão preparados para contribuir na casa do Pai, dê de coração, né? Traga o dízimo e a oferta à casa do Senhor de coração. Não trazendo para que tenha de volta. Nós não estamos vendendo, Deus não vende bênçãos. Mas a própria palavra de Deus aqui diz que aquilo que fazemos de coração farão também por a gente. Se nós damos uma medida boa, sacudida e transbordante, essa mesma medida voltará para a gente, porque Deus honra a todo aquele que o honra, né? Então, participemos desse momento de contribuição com a casa do Senhor. Amém. Até porque a gente só devolve para o Senhor o que Ele já nos deu, não o que Ele vai nos dar. Amém?
Hino número 63, As Muitas Bênçãos. Se nas vidas vagas prazelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas triste teu vida, e a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecendo tudo vencerás. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo, breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Bem, eu convido o diácono Eugênio a orar agradecendo pelos dízimos. Contigo é muito, Pai. E que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que contribuíram, aqueles que não fizeram, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a cada membro dessa igreja, e abençoa, Pai. Abençoa o nosso pregador, que traz através da nossa palavra, essa palavra do Senhor, para glorificar, nos dar mais entendimento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, temos um pregador essa noite que veio nos prestigiar com a palavra do Senhor. Eu só pediria permissão antes, o
irmão, que eu gostaria de convidar toda a igreja, nós levantássemos agora em oração, clamor, pela vida da Celiane. Celiane, para quem não sabe, é esposa do pastor Jailson, que foi o fundador desta igreja. E que sofreu um acidente, eu fiquei sabendo hoje cedo, mas eu sei que a grande parte dos irmãos já sabem, mas pode ser que tenha alguns que não saibam, e que parece que está num estado muito grave no hospital. Eu conversei de manhã com o pastor Jailson, pelo que ele me passou, a situação é bem complicada. Então eu convido a igreja a ficar em pé, vamos levantar um clamor para que possamos solicitar a Deus que tenha misericórdia da família, dela, né, e que traga a cura, que ela seja recuperada. Seu Deus, Pai de amor e misericórdia, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai, sabendo que não somos merecedores de nada, mas que o Senhor nos ama e o Senhor é quem nos sustenta. Nesse momento pedimos, Pai, pela vida da Tua serva, da Celiane, que o Senhor dirija aqueles médicos que estão cuidando dela, que o Senhor os conduza e que ela receba a cura. Que essa cura venha de Ti, Pai, mesmo que seja através daqueles médicos. Pedimos também que o Teu Espírito Santo leve o conforto àquela família. O Senhor sabe que são Teus servos, Pai, e cremos que o Senhor fará o melhor por eles. Mas nesse momento suplicamos, Pai, alivia a dor daquela família, alivia as dores da Tua serva que está acamada e leva o conforto ao coração dela, Pai. O conforto de saber que o Senhor está à frente de tudo e que tudo será resolvido de acordo com a Tua vontade. Te agradecemos por isso, Pai, e pedimos também que abençoe esta igreja. Em nome de Jesus, amém. Eu convido o missionário, o seminarista Emanuel. Ele vem nos prestigiar com a palavra do Senhor em substituição ao pastor Kleber, que é da igreja do Lago Sul, que também não pôde vir, exatamente por causa desse problema que houve na família do pastor Jailson, que hoje seria o pregador de lá, não é isso? Recebemos o irmão aqui. Vamos orar pelo irmão? Senhor, meu Pai, meu Deus, nesse momento te pedimos, Pai, que abençoe o Teu servo, que o conduza com a Tua palavra, Pai. Que Ele traga ao Teu povo aquilo que o Senhor quer que o Teu povo saiba, que o Teu povo aprenda. Então, Senhor, abençoa-o nesse momento. Abre o coração do povo para receber a palavra que vem através dele. E que nesse momento diminua-se o homem e que seja exaltado o Senhor, o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, respeitando o distanciamento social, vou pedir autorização para tirar a máscara também. Que bom, meus irmãos, é viver em comunhão. Saber que essa igreja é uma igreja irmã, que se une em oração pela nossa irmã, esposa do pastor Jailson. Eu tive com os meus filhos 33 dias na UTI. E eu sei que muita gente que eu nunca vi e talvez nunca eu tenha visto e nem vá ver, orou por mim. É bom fazer parte desse corpo do Senhor. Muito obrigado por nos receber aqui. E eu convido a todos os presentes a ficarem mais uma vez de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. E vamos ler no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Que é logo após Hebreus, livro de Tiago. Vamos ler logo no iniciozinho, do verso 1 até o verso 4. Assim diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Somente até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor, abre os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz e sermos transformados pela Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem estar assentados, queridos. Este é um daqueles textos que a gente demora a engolir. Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É verdade que alguns, quando aceitam, quando conhecem a Cristo, imaginam: agora eu sirvo a um Deus todo-poderoso, misericordioso, um Deus que não tem prazer na minha dor, um Deus provedor. Agora eu não vou passar por mais dificuldade. Mas a verdade é que a gente esquece de olhar que Deus é tudo isso, sim. Mas os nossos corações têm o pecado ainda dentro dele. Muitas vezes Deus nos dá o que há de melhor e nós nos entristecemos desejando outra coisa que muitas vezes viria para a nossa própria destruição. Olha como nós somos. Então, nós servimos a um Deus que é perfeito, mas nós estamos em aperfeiçoamento. Nós estamos passando por um processo, até que sim, inteiros e perfeitos em santidade, quando o pecado for completamente extinguido, aí sim, viveremos em perfeita alegria com o nosso Deus. E o Tiago escreve esta carta, e é característica dessas epístolas, dessas cartas que foram escritas, que ele se apresente e que ele destine a alguém. E como nós vimos, ele diz aqui: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É verdade que no Novo Testamento, a gente tem pelo menos 4 Tiagos. E um deles deveria ter escrito essa carta, mas não há dúvida de quem foi. Ao longo de toda a história, já foi comprovado, estudado, que esse Tiago que escreve é, na verdade, irmão de Jesus Cristo. E um irmão curioso, um irmão que quando Jesus se apresenta como Senhor, como um enviado, como Deus junto com o Pai, ele diz: não, Jesus, você é meu irmão, não, você é filho de José. Para com isso. Ele não crê na obra do nosso Redentor. Junto com a sua família, pensam e planejam como convencê-lo desta loucura que ele professava. Mas esse Tiago, ele teve a oportunidade de se encontrar com Cristo após a ressurreição. E agora, ele reconhece: oh, Senhor, me perdoa. Meus olhos estavam cegos. Agora eu reconheço que Tu és Deus, que Tu és Senhor. O Senhor, por obra milagrosa, te enviou e eu tive o privilégio de estar contigo como irmão, mas eu reconheço que mesmo gerado de mulher, com corpo humano, Tu não deixou a Tua santidade, Tu és Deus. E aí quando ele se apresenta nessa carta, ele poderia dizer: Tiago, um grande estudioso da igreja de Jerusalém, o Tiago, amigo dos apóstolos, ele poderia se apresentar de diversas formas. Mas uma coisa ele não abre mão de dizer: todas essas coisas não são importantes. Esse que vos fala não é outro senão servo do Deus vivo, servo do Senhor. Ele se reconhece, esse servo aqui, meus irmãos, não é um servo assim, um servo que escolhe servir como um empregado que a qualquer momento pode pedir demissão. Ele se apresenta servo aqui como um escravo, como totalmente dependente do seu Senhor. É assim que ele começa essa carta. E ele dirige ela, olha só, às 12 tribos que se encontram na diáspora, ou na dispersão. Os irmãos conhecem que os nossos
primeiros irmãos foram muito perseguidos pelo Império Romano. Mas essa perseguição aqui era antes disso, porque a perseguição do Estado romano mesmo aconteceu mais ou menos 25 anos depois. Quando ele diz aqui as 12 tribos, ele faz uma menção muito especial. Era uma perseguição que eu considero pior. Sabe por quê? Eram perseguidos pelos seus próprios irmãos. Muitos judeus se converteram ao Evangelho. E a questão é que os seus próprios outros irmãos judeus, que ainda não reconheciam Cristo como o seu Senhor, falavam: pelo amor de Deus, não faça isso. Esse não é o Messias vai vir em grande glória. Como pode esse que nasceu na manjedoura? Esse que não tinha onde repousar a sua cabeça, como pode ser esse o nosso Salvador? Ele pode até ser um profeta, mas o libertador de Israel não é este. Existe um texto de um historiador antigo que fala que esses judeus cristãos que se converteram e reconheceram Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele os apresenta assim: quem são esses? Que em suas próprias casas são tratados como estrangeiro e odiados por todo ao seu redor, mas que mesmo assim, como a erva daninha que ninguém quer se alastra pelo pasto, o seu número cresce a todos os dias. Quem são esses que dentro das suas próprias casas são tratados como os estrangeiros? E muitos desses irmãos tinham saído ali da região onde hoje está Israel e tinham se espalhado pela Europa, pelo norte da África, estavam na dispersão e não encontravam lugar para descansar. Eram tratados com muita dureza, sofriam demais. E essa carta é enviada a estes como um convite a uma esperança. E o primeiro convite já é um convite muito difícil. Meus irmãos, eu os convido a que tenham por motivo de grande alegria o quê? O teu Salvador? Terem sido comprados da morte para a vida? Coisa maravilhosa que a gente gosta de ouvir. Não o fato de passarem por diversas provações. E aí, meus irmãos, nós somos deparados com essa verdade. A verdade é que enquanto estivermos neste mundo, nós passaremos por diversas provações. Nós passaremos por muitos momentos difíceis, momentos de choro. Como é que eu posso, me perdoem, que eu vou dizer, ligar agora para o pastor Jailson, que está com a sua esposa na UTI entre a vida e a morte, e dizer: pastor, isso é um motivo de grande alegria. Mas essas coisas acontecem e acontecem muito. Como é que eu vou alcançar essa grande alegria? De onde é que vem esse conselho? Porque eu ainda não entendi. Como é que eu vou viver grande alegria passando por diversas provações? E o objetivo disso é entender o amor de Deus. Deus nos prova para nos transformar. O que Deus prova é o que, meus irmãos? Está aqui no texto. A provação é da nossa fé. Será que nós vivemos de verdade a fé que nós professamos? Tiago fala isso nessa carta. Meus irmãos, muitos de vocês dizem: vamos aprender a viver na dependência do Senhor, no Deus da provisão, mas na hora que vem a necessidade, se desesperam. Temos que ser exemplos da fé que nós pregamos. E o que Deus faz é provar a nossa fé com momentos de dificuldade, não para que nós sejamos derrotados. Não é esse o objetivo. Não é para que soframos, para nos punir. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a nossa fé seja desenvolvida, para que cada vez mais e mais passemos por provações, mas encontremos nela motivos de grande alegria. O
pastor Jailson mandou um áudio para nós no grupo da igreja dizendo: meus irmãos, não se esqueçam, glorifiquem a Deus, Ele é todo poderoso. A nossa fé vai sendo provada e no início a gente sofre muito. E eu digo ainda que às vezes a gente sofre muito com pouco. E eu vou dizer porque eu sou um pai recente e eu aprendi muito mais do Evangelho de Deus agora com os meus próprios filhos. Tem vezes que o meu filho mama 90 ml de leite e chora desesperadamente por mais 30. E eu falo: meu filho, falo com ele, ele tem 3 meses. Meu filho, alguma vez o seu pai ou sua mãe te deixou faltar o leite? Faz assim só um chorinho mais leve que eu vou entender que você quer mais, mas para que esse choro desse tamanho? Se eu que sou mau, pecador, nunca deixei faltar o leite para o meu filho, ele nunca chorou e eu não fui lá e peguei no berço, quanto mais o nosso Pai do céu, será que ele não ouve a nossa oração? O Thomas, meu filho, quantas vezes ele chora e a gente dá um pouquinho mais e ele elimina, porque não cabe mais. E eu não sei ver se é o suficiente e a gente acaba dando mais leite. Tem vezes que ele põe para fora. Mas o nosso Pai, que conhece os nossos corações e conhece o nosso interior, fala: meu filho, eu não posso te dar isso, porque isso vai te fazer mal. E a gente continua gritando na presença do Senhor por mais, por mais, por mais. A grande verdade é que nós precisamos entender o que Davi entendeu no Salmos 23. Vamos falar o primeiro versículo juntos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que Davi está dizendo que não vai faltar os pastos verdejantes? Será que Davi está dizendo que não vão faltar as águas tranquilas? Não. Porque isso não importa. Ele diz isso no Salmo. Ele diz: o Senhor sabe o que é bom para mim. Se eu estou nos pastos verdejantes é porque o Senhor me levou até esse lugar. Se o Senhor me levou às águas tranquilas é porque o Senhor me levou nesse lugar. Mas e se eu estiver no vale da sombra da morte? Não temerei mal algum. E aí qual é a chave do Salmo 23? Vem logo em seguida: porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu tenho meu pastor. Eu tenho Cristo ao meu lado, e não me importam as águas tranquilas, ou o vale da sombra da morte, ou ainda, se Ele me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, me importa que Ele esteja comigo. E se eu tenho esse Cristo como meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que seja necessário que a sua vara venha me corrigir, que o seu bordão me coloque de volta no caminho, isso tudo não me importa mais. O que me importa? Porque tu estás comigo. É o mesmo convite que Tiago faz a estes cristãos. Meus irmãos, saibam que a aprovação da fé de vocês tem como objetivo produzir o quê? Perseverança. E o que é a perseverança aqui? Perseverança é o seguinte: às vezes você diz assim: eu vou suportar até um determinado ponto. O nome disso é paciência. Mas se essa pessoa passar desse ponto comigo, aí eu saio da linha. Essa paciência que vem depois da linha se chama longanimidade. É uma paciência que, quando você já não tem motivo nenhum para ter mais paciência, você tem a longanimidade. Bom, acabou todo o seu motivo. Olha, eu tenho todas as razões. Ninguém aqui vai brigar comigo se eu der um bufete nesse menino, porque não tem mais o que fazer. Aí Deus te convida a ser longânimo. Não tem motivo? Então vai por mim, porque é mandamento. Essa perseverança é justamente essa resistência que vai além do que se espera. Perseverar é dizer: eu não vou desistir. Tá difícil, mas estou com Deus. Tá difícil, mas eu estando com Deus, que é totalmente bom, olha a compreensão. Se Deus é totalmente bom, Ele está comigo. Está difícil porque isso é o melhor para mim. Porque eu preciso ser aperfeiçoado. Eu preciso ser desenvolvido.
Eu preciso aprender a viver nessa total confiança do Senhor. E olha, ora, versículo 4, essa perseverança, ela tem ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. O termo perfeito aqui fala do nosso alvo. Quando que vai acabar esse aperfeiçoamento? Quando nós alcançarmos o nosso objetivo, sermos como Cristo. Quando o pecado for extinto. Ah, mas Senhor, nós sabemos que nós fomos libertos da condenação do pecado, mas ainda estamos sob essa influência, então eu não tenho como ser perfeito. Mas o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é o que é perfeito. Nosso alvo é o que orou diante do Pai e falou: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a tua vontade, a minha vontade, senão a tua. Esse é o nosso alvo. Nosso alvo é Cristo. E esse íntegro aqui, sem que lhes falte nada, olha que coisa maravilhosa. Esse íntegro aqui é um termo que ele vai dizer assim: íntegro porque já receberam sua herança. Íntegro porque já são completos. E o que é que nos torna completos? O que é que nos torna completo? Tu estás comigo. É porque o Senhor Jesus já habita no meu e no seu coração. Quando nós falamos que Jesus está nesse lugar, Ele não está aqui, sentado ali, ou habitando, Ele está neste lugar, no meu coração, e Ele habita em nós, e Ele agora, eu e Ele somos um, então eu estou completo, porque o preço já foi pago, Ele está comigo. E se eu preciso passar às vezes por dificuldade, e que ano difícil que nós vivemos em 2020, viu? Tem nada que não foi difícil em 2020. Vida financeira, quantas pessoas perderam emprego? Nossa vida social, quantas pessoas não puderam visitar os seus avós, os seus familiares? Nossa cultura, tivemos que aprender a usar isso aqui, eu ainda estou aprendendo. Às vezes eu fico sufocado com essa máscara, tem gente que já se adaptou. Nós somos provados. Isso vai acontecer até a volta gloriosa de Jesus Cristo, meus irmãos. Mas o nosso convite é para uma grande alegria. E de onde vem essa grande alegria? Porque tu estás comigo. Porque Cristo é o nosso Senhor. Porque aqueles judeus escolheram o seu Salvador. O Espírito Santo se manifestou na vida deles e agora eles podem se chamar vencedores. Meu convite, em primeiro lugar a mim e a cada um dos nossos irmãos, é que olhem para a dificuldade de forma diferente. Às vezes nós ansiamos, como a irmã falou aqui, uma igreja maior, mais irmãos. Às vezes nós desejamos uma casa nova, um emprego melhor, um chefe mais educado. Mas o que Deus nos convida é entender que Ele proveu tudo o que você tem. Não foi outro que te deu, não foi a força do teu braço. Sabe essa força do teu braço? Até ela foi dele que te deu. E se Ele quiser nos dar muito e muito, muito mais, louvado seja o Senhor. E se Ele quiser nos dar muito, muito, muito menos, louvado seja o Senhor. Porque o maior presente Ele já nos deu, que é Cristo. Vamos ler o Salmo 23 para encerrarmos? E nós vamos parar no verso 4. Vamos ler juntos? A minha Bíblia é numa versão diferente, eu ganhei de presente da minha esposa e a gente tem que usar, porque presente de esposa a gente tem que usar. Então, como a minha é diferente, eu vou pedir que a congregação leia em voz alta, que essa igreja proclame isso diante do Senhor, do verso 1 ao verso 4. Vamos lá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, servimos a um Deus perfeito. Servimos a um Deus que nos ama e não impõe qualquer condição para isso. O Senhor nos ama porque o Senhor escolheu nos amar. E por mais que nós pequemos e falhemos e deixemos de muitas vezes confiar no Senhor, o teu amor por nós não muda. Ó Pai, é verdade que o mundo está em guerra e como servos do Senhor muitas vezes somos afrontados pelas circunstâncias da vida. E muitas vezes nos abatemos, ó Pai. É verdade, choramos. Mas dá-nos, ó Pai, esta certeza. Todas as vezes que nossos pés quiserem vacilar, todas as vezes, ó Pai, que quisermos por acaso confrontar o Teu amor, lembra-nos que o maior presente nós já recebemos, que é Cristo. Que Cristo está conosco. E que se sofremos, ó Pai, é para que sejamos aperfeiçoados, ó Deus, até que sejamos como Cristo. Quando o pecado for completamente tirado de nós, como Cristo, não como Deus, porque jamais seremos, mas como um Cristo, como um servo sofredor, que não deixou de ser fiel ao seu propósito. E que assim possamos caminhar todos os dias, com esta viva esperança de que Tu estás conosco, e que nada vai nos faltar, porque já temos o Senhor. Esse é o clamor da Tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Bem, é chegado o momento da gente ver os nossos avisos. Tem aviso? Não? Então, a nossa programação dessa semana continua normal. Vai ter o estudo bíblico da sexta-feira, momento de oração da sexta-feira, com o casal Diácono Eugênio e Irmã Socorro. Escola Bíblica Dominical continua normal, às 9 horas do domingo. E o culto normal da noite, do domingo, às 19 horas. Né? Então, nesse momento, eu vou pedir o nosso pregador para fazer a oração final. Pode ser? Deus nos dá uma ordenança para que quando a gente estiver diante da congregação, tem uma bênção que a gente pode proferir. Está lá em Números capítulo 6. Vou ler e aí nós oramos encerrando. Então, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê paz. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de louvar o Teu nome, pela oportunidade de cultuar a um Deus bom, porque cada um de nós, no dia de hoje, recebeu um convite e o recurso para estar na igreja essa noite. Nós sabemos que nenhum daqueles que o Senhor escolheu para estar aqui faltaram. Todos estamos aqui. Muito obrigado por este encontro. E pedimos agora, ó Pai, leva cada um dos nossos irmãos em paz e segurança aos nossos lares. Que durante essa semana possamos, em nossos afazeres, glorificar o Teu nome, proclamar o Teu evangelho a todos ao nosso redor, em nossa família, em nossas casas, em nossos trabalhos. E que assim, ó Pai, de fé em fé, de dia em dia,
aguardemos ansiosos a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos, leva-nos aos nossos lares em paz. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.